Questão da prova da Polícia Civil, Banca VUNESP, 2022, para escrivão. Considere as afirmações. Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Se Carlos é investigador, então Bruno não é escrivão. Se Denise é papi, então Eliane é perita. Se Eliane é perita, então Carlos é investigador, Denise é papi. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Então, muito bem. Isso aqui exige simplesmente o conhecimento da tabela da verdade. Então, vamos lá. Aqui é um se então. Essa frase é se então. Todas são verdadeiras. A tabela da verdade do se então é o quê? Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso na resposta. Falso e verdadeiro é verdade. E falso nas duas é verdade também. Essa é a tabela do se então. Então, nesse caso, eu preciso achar o pulo do gato. Eu preciso achar o fio da meada. O fio da meada está numa frase simples. Numa frase que não tem conectivos. Olha, Denise é papi. Isso é uma afirmação. Então, Denise é papi. Aqui que está o fio da meada. Eu já vou aqui no meu rascunho, eu já vou escrever, olha. Denise é. Pronto, aqui eu já sei. Denise é. Se Denise é papi, porque o enunciado está me falando, eu volto nas questões, vou procurar a Denise aqui. Olha, achei uma aqui, ó. Denise é papi. Ele já falou que é papi, então isso é verdadeiro. Como todas as afirmações aqui são verdadeiras, né? Aqui eu sei que a primeira parte é verdadeira. A primeira parte na tabela é a primeira coluna. Então, veja, qual que é, dentre essas 4 linhas da minha tabela da verdade do se então, cuja primeira parte é verdade e a resposta é verdade? É só olhar aqui. Qual que é a primeira parte, a primeira coluna é verdadeira e a resposta é verdadeira? Olha, só tem uma linha. A primeira, né? Por quê? Ó, que não é verdade. Esse verdade é o se Denise é papi. Essa segunda eu não sei, é o que eu quero achar. E a resposta é verdade. A resposta é a terceira coluna. Então, isso aqui aponta para que a segunda parte seja verdadeira. Então, a Eliane é perita. Então, vou pôr no rascunho. Eliane é. Pronto, já tenho a Eliane. Vou procurar uma alternativa, uma questão da Eliane. Está aqui, ó. Eliane é perita? Sim, é perita. Já está aqui. Verdade. A resposta é verdade. É o mesmo caso. Que linha dessa tabela tem a primeira parte verdadeira e a resposta verdadeira? Só tem essa. A linha 1. Isso significa que isso aqui é verdade. Que Carlos é investigador. Pronto, falta essa primeira aqui. Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Ah, tem a segunda também. Se Carlos é investigador, então Bruno não é escrivão. Vamos lá. Descobriu Carlos? Já. Ele é investigador? É. Então isso aqui é verdade. A resposta é verdade. Então isso aqui tem que ser verdade. Cuidado aqui, ó. Isso é verdade. Bruno não é escrivão. Então o Bruno não é. Bruno não é. Ainda bem que aqui eu posso escrever na moldura. Bruno não é escrivão. Pronto. Vou para a primeira, que é a que está faltando. Bruno não é escrivão. O que está escrito aqui? Bruno é escrivão. Isso é falso.
Por quê? Porque ele não é. Aqui está falando que ele é. Então isso é uma mentira, é falso. Eu estou procurando isso. Qual na tabela da verdade eu tenho a resposta verdadeira e a segunda falsa? Resposta verdadeira com a segunda falsa, tá aqui, ó. Resposta verdadeira, terceira coluna, segunda falsa. Então isso aponta para um falso na primeira. Então aqui é falso. Então a Ana não é. Aqui está falando que é e é falso, então a Ana não é. Pronto, eu já tenho a definição das 5 pessoas. Agora eu vou nas respostas. E também eu preciso agora saber aqui, né? O que diz a primeira? Eliane não é perita. Ó, Eliane é perita. Então, isso é falso. Poxa, se isso é falso e eu tenho um E, eu sei que na tabela da verdade do E, todas têm que ser verdadeiras para isso ser verdade, né? Já deu um falso aqui. Então, isso aqui jamais será verdade. Porque o falso está azarando, né? Então, não é, Eliane. Para isso, olha, você tem que saber a tabela da verdade do E, né? Tabela da verdade é o quê? Do E. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. E tudo falso, falso também. Então, ó, tabela da verdade do E é essa daqui. Então tem que ser tudo verdade. Já falhou aqui. Então isso aqui é falso. Bruno é escrivão ou Eliane não é perita? Vamos primeiro colocar aqui as propriedades de cada um. O que é o Bruno? Bruno não é escrivão. Então isso aqui é falso. Eliane não é perita. Eliane é perita. Então aqui é um segundo falso. Um segundo falso. Se eu tenho um ou, a única condição para que o ou dê falso é que as duas sejam falsas, né? Vou colocar aqui a tabela do ou, ó. O ou, ele é muito paciente, ó. Quando tem duas verdades, ele é verdade. Quando tem um verdadeiro e um falso, ele continua verdade. Quando tem um falso e verdadeiro, ele continua verdade. Somente quando tem dois falsos, ele é falso, que é o caso aqui. Isso é falso, eu tenho um ou, isso aqui é falso. Aqui eu tenho um se e um então. Qual que é a tabela do se então? Eu tenho aqui. Mas vamos primeiro responder as coisas. A Denise é papi? Sim, a Denise é papi. Isso aqui é uma verdade. Verdadeiro. Ana é delegada? Ana não é delegada. Então eu ponho o que aqui? Falso. Na tabela do se então, quando eu tenho um verdadeiro e um falso, tal da Vera Fischer, né? Ó, tabela do se então, quando eu tenho um verdadeiro e um falso, dá falso na resposta. Então, se isso aqui é falso, não é verdade. Elimina. Carlos não é investigador e Ana é delegada. Vou usar a tabela da verdade E, onde para ser verdade, todas têm que ser verdades. Essa primeira aqui, o resto é tudo falso. Carlos não é investigador? Ó, Carlos é investigador, já falhou. Já deu falso aqui. Tabela do E não pode ter nenhuma falsa. Então não é essa. Então a resposta é E de eco. Mas vamos verificar. Ana não é delegada. Ó, Ana não é delegada. É verdadeiro. Eu tenho um ou. Para que um ou seja verdade, ó, basta que um seja verdade. Essa, ou essa, ou essa. Já deu certo, né? Ana não é delegada é verdade. Já deu certo. E o Bruno? Nem precisava ver, mas como eu estou na aula, Bruno é escrivão? Não, Bruno não é escrivão. Então isso aqui é falso. Então, essa frase está apontando para que linha da tabela, por exemplo? Essa daqui, né?
Um verdadeiro e um falso aponta para um verdadeiro. Então, pode marcar E de eco. Tem que conhecer a tabela da verdade.